Quando o corpo fala, de certa forma ele nos obriga a ouvir. E você? Tem ou está escutando o que ele está tentando te dizer? Bom dia, memorável! Já ouviu essa frase? O que não vira palavra ou ação pode virar sintoma? Acredite ou não, quando o corpo fala, de certa forma, a vida escuta. Você já parou para pensar que algumas mudanças na sua vida, elas até foram feitas de maneira consciente, por escolha, enquanto outras só aconteceram quando algo, de certa forma, te tirou do lugar? Por que será que às vezes nós precisamos encontrar a dor para enxergar o que a alegria não nos mostrou? É forte saber disso, né? Mas é uma realidade. Às vezes precisamos encontrar a dor para enxergar o que a alegria não nos mostrou. Você já passou por alguma situação, alguma fase aí na sua vida que você olhou para trás e quando estava lá refletindo pensou, poxa, eu era feliz e não sabia. Olha só. E geralmente essas reflexões vêm em momentos de dores. Pare, tente observar aí a última vez que você teve uma reflexão semelhante a essa, caso você tenha tido. E podemos dizer que um exemplo disso são as doenças. Sabemos, entendemos que o tempo imprevisto sobrevém a todos nós. Inclusive isso está na Bíblia, né? E falando sobre a doença, se você observar aí a sua vida, às vezes que você ficou doente, ou às vezes que uma pessoa ao seu redor ficou doente, você vai observar que essa doença veio como uma mensageira, por assim dizer. Não apenas um sinal necessariamente de que algo no corpo precisa de atenção, mas muitas vezes uma resposta emocional a algo que não está fluindo muito bem em nossas vidas. Pode-se dizer que ela é como um alarme que ecoa no silêncio, muitas vezes nos forçando a olhar para o que talvez estamos ou estivemos ignorando por tempo demais. Eu não sei exatamente que momento você está vivendo, qual o desafio que você pode aí estar enfrentando, mas procure refletir sobre isso. Por exemplo, que a sua saúde, por mais preciosa que ela seja, o que ela não conseguiu oferecer a você? Pense aí, tem uma resposta para essa pergunta? O que a sua saúde, por mais preciosa que seja, não pôde oferecer a você? Uma outra questão que você pode também refletir, o que a doença trouxe ou o que alguma doença te trouxe de alguma forma que preencheu um espaço vazio. Às vezes a doença vem para preencher um espaço vazio. E eu não estou aqui para romantizar a dor, romantizar a doença, não é isso. Mas para a gente entender juntos que às vezes a doença pode nos mostrar o que precisa ser mudado, o que precisa ser renovado. Eu sempre falo que quem não encontra tempo ou recursos para cuidar da saúde, talvez terá que encontrar tempo e recursos para cuidar de uma possível doença. A nossa saúde é um bem preciosíssimo. O seu corpo, a sua mente, o seu coração, a sua vida é uma dádiva que merece ser cuidada. Você tem cuidado com carinho dessa dádiva? Como estão seus exames de rotina? Seu retorno ao dentista, sua suplementação, vitaminas? Você sabe como o seu corpo está por dentro? Sabe quanto de água tem ingerido no dia a dia? Sua alimentação, ela está rica em vitaminas, minerais, proteínas boas, gorduras boas, bons carboidratos. E aí, estamos no mês da renovação. O que precisa ser renovado aí hoje na sua saúde? De 0 a 10, se você der uma nota para a sua saúde física, mental hoje, que nota você daria para a sua disposição? Mesmo que não esteja no melhor momento, com a melhor saúde, ou mesmo que esteja doente, o que você tem feito para melhorar?
E para não deixar que outros problemas possam vir por cima e ainda acumular ainda mais. Pensa aí, analisa. Afinal de contas, é da sua vida que estamos falando. Só para a gente ilustrar, imagine uma cadeira. Vamos imaginar aqui uma cadeira de madeira. E aí, aos poucos, você vai percebendo que ela vai começando a ranger, fazendo aquele barulhinho. Aí, no início, o som é bem sutil, quase imperceptível. Mas aí, com o tempo, o ranger vai ficando cada vez mais alto, até que a cadeira se quebra. Quebrou. De repente, a cadeira quebrou. Do nada, a cadeira quebrou. Poxa! Foi de repente mesmo? Foi do nada mesmo? Perceba que talvez a pessoa ali se sentou várias vezes no decorrer dos dias, desde o início ali do sintoma, por assim dizer. Talvez tenha até percebido um certo desconforto, escutado ali o ranger, o barulhinho, e mesmo assim ela ia deixando para amanhã, para depois, e depois, e depois. E o detalhe é que nem sequer ela colocou essa cadeira de lado. Opa, essa cadeira aqui não pode ser usada por enquanto. Deixar ela de canto aqui. Continuou usando. Até que o pior aconteceu. Finalmente ela quebrou. E aí a pessoa se deu conta de que aquele dano final ali poderia ter sido evitado com uma simples manutenção. Talvez a pessoa que se sentou e a cadeira quebrou possa se machucar. Percebe que é um dano que, nesse caso, nessa situação, poderia ter sido evitado? E de certa forma, em algumas situações, em nossas vidas, a doença funciona de maneira semelhante. Eu não estou generalizando. Mais uma vez, tempo imprevisto e exceções existem. Mas boa parte das vezes, se não na maioria, uma doença, ela não surge do nada. Ela dá sinais. Ela dá pequenos sinais de alerta. E esses sinais vão aumentando gradativamente. Às vezes somos nós quem não estamos observando. E a pergunta que fica aqui, você está escutando esses sinais? Você está prestando atenção? Você está olhando? E aí, tem vivido a sua vida com intenção e com atenção, ou está vivendo de maneira desatenta, aleatória, desalinhada, sem um mínimo de intenção? Só para reforçar ainda mais, eu vou contar aqui uma breve história para vocês. Enquanto você escuta aí, tente observar se existe algo semelhante na sua história, na sua vida. Se sim, você vai usar com sabedoria essa história para renovar as suas ações. Se não, você vai usar com sabedoria essa história para continuar fazendo bem o que já está fazendo. Mas vamos lá. Pense uma mulher aí de meia idade, forte e dedicada à família. Uma mulher forte de meia idade, dedicada à família. Eu vou chamá-la de Ana. Então pense aí, Ana era uma ótima mãe, uma excelente esposa. Ela era muito cuidadosa, ela cuidava da mãe idosa, ela ajudava, contribuía com muitas pessoas. Ela era sempre muito prestativa. Tanto que sempre que alguém precisava de ajuda, se lembrava de quem? Pede pra Ana. Fala com a Ana. Tem a Ana. Isso mesmo, a Ana. E ela sempre fazia o que podia, ou além do que podia. Ela sempre dizia que estava sempre muito ocupada, que precisava fazer aquilo outro, mas ela sempre dava o seu jeitinho. E ela realmente tinha muitas atribuições, e ela falava com todo o gosto que não tinha nem sequer tempo para dormir direito, para descansar, para cuidar da sua saúde, para cuidar da sua alimentação. Ela não conseguia nem sequer fazer 1, 2 caminhadinhas na semana. E como ela sempre repetia, é a vida. A vida é assim mesmo, é dura, né? É difícil. A gente vai sobrevivendo. A Ana vivia muito mais a vida dos outros
do que a sua própria vida. E ela acreditava de verdade que estava conseguindo manter um certo equilíbrio. E aí, um dia qualquer, ela começou a sentir umas dorzinhas ali, umas dorzinhas aqui, uma dorzinha nas costas, uma comida que não fez muito bem, uma dor aqui no lado, no canto esquerdo, no canto direito. Normal. É a idade, né? Faz parte. É ela que dizia isso. E foi continuando. Deixa pra lá. Normal? Será mesmo que podemos chamar uma dor de algo normal? E aí ela foi de Dorflex e foi ignorando, deixando pra depois, né? Afinal de contas, onde que ela ia encontrar tempo pra cuidar disso? Eita! E na cabeça dela ali, ela até pensou, se eu for no médico aí eu vou encontrar mais problema ainda pra cuidar. Vou encontrar mais um monte de problema. Melhor nem saber. Ela não podia se dar ao luxo. E mais uma vez, é sério isso? Desde quando cuidar da saúde é um luxo? E porém, assim como aquele ranger da cadeira foi ficando mais alto, suas dores também foram aumentando cada vez mais, cada dia mais, até que um dia ficou insuportável. E agora a cadeira estava quebrada. Ops! Agora a Ana estava desgastada ainda mais. Agora ela estava de certa forma quebrada. E quando algo quebra, precisa de alguém para consertar, e aí ela foi até o médico, enfim, ela foi lá ver o que estava acontecendo. E, infelizmente ela descobriu ali que tinha alguns problemas muito sérios. Problemas nos rins, no fígado. Ela estava também ali com um desvio seríssimo nas vértebras. Olha só. O médico até perguntou ali pra ela se ela não estava sentindo dores, se ela estava comendo bem, estava conseguindo se alimentar. Perguntou se ela conseguia beber água, a quantidade certa. E aí a resposta meio que nós já sabemos, né? Mas enfim, foi só quando ela se viu obrigada a parar de verdade, não dá mais. O carro quebrou, a máquina quebrou, não tem como ir pra frente. Quando ela já não tinha muitas escolhas a se fazer, que ela percebeu que a sua doença aí, de certa forma, havia criado um espaço que a saúde dela nunca havia permitido. Pela primeira vez, ela se deu o direito, ou o luxo para alguns, né? De cuidar de si mesma, de dizer não ao que a sobrecarregava. Aquela que cuidava de tudo e de todos agora também podia ser cuidada. Se permitiu ser cuidada porque ela não tinha outras possibilidades. Agora ela também podia se cuidar e até mesmo colocar as suas emoções em ordem. E você? Está esperando o ranger da cadeira? Ou a dor insuportável para mudar o que precisa ser mudado? É sério isso? Está esperando o ranger ou a dor insuportável para renovar o que precisa ser renovado? E aí? Já anota essas perguntas aí no seu caderno das conquistas. Procure responder sinceramente. Quais hábitos ou comportamentos não me fizeram bem e eu preciso deixar para trás? Coloque lá no seu caderno, nas perguntas poderosas. Existe algum hábito ou comportamento que precisa ser renovado em sua vida hoje? Seja honesto com você mesmo, com você mesma. Identificar o que não está te fazendo bem, ou o que pode não estar bem, é o primeiro passo. É o primeiro passo que pode te levar a não permanecer aonde você está. É o primeiro passo que pode contribuir com as suas mudanças, com a sua renovação. É o perceber. E para transformar conhecimento em sabedoria, hoje eu gostaria de te desafiar a transformar mais uma vez todo esse conhecimento ou esse conhecimento em ação. Porque sabedoria sabemos que é aplicar o que já sabemos
na prática. Por isso, o que você acha de escolher no dia de hoje um hábito ou um comportamento que pode aí estar te adoecendo, te adoentando, te impactando, te afetando de maneira negativa? E aí você vai poder renovar para um hábito mais memorável, um comportamento mais memorável, uma postura mais memorável. Algumas sugestões aí que pode te ajudar. Imagine aí que você está com o hábito de procrastinar a sua saúde. O que acha de agendar uma consulta médica ou de fazer uma caminhada hoje mesmo? Ou pelo menos anotar o tanto de água que você vem ingerindo, ou mesmo anotar as refeições que você vem fazendo. E aí, comer mais verduras, legumes, proteínas boas, descascar mais e desembrulhar menos. E aí, o que você pode fazer hoje? O que você pode começar hoje? Vamos dizer aí que você tem um hábito de se sobrecarregar. O que acha de começar pouco a pouco? Dizer um não necessário? Um não para aquilo que não está te fazendo bem? Pode ser um não para aquela comida que muitas vezes nem te faz bem e você continua comendo. Ou mesmo para uma pessoa. Ou mesmo delegar algo que o outro possa fazer. Ou adiar algo que possa aí ser adiado, que possa ser feito daqui a uma semana, amanhã, daqui a um mês. Talvez não seja tão importante nesse momento, no dia de hoje. Um outro exemplo aqui, imagine que você aí está guardando rancor ou raiva, algum ressentimento de alguém. De maneira bem simples, o que acha de começar pelo menos tirando 5 minutinhos do seu dia para escrever uma carta de perdão? Mesmo que ninguém veja, escreva uma carta perdoando. Depois você queima. Ore sobre o assunto se você for cristão. Peça sabedoria para lidar com a situação. A Bíblia tem muitos textos que podem contribuir. Lembre-se que o rancor, a raiva, o ressentimento, eles podem afetar a nossa vida, a nossa saúde, pode afetar vários órgãos do nosso corpo, especialmente quando essas emoções elas são mantidas por longos períodos. E isso ocorre porque o corpo reage às emoções através do nosso sistema nervoso e hormonal, causando aí alterações fisiológicas. E aí eu poderia citar aqui vários exemplos, mas os principais órgãos que são impactados pela raiva e pelo rancor são o fígado aí, que é diretamente associado à emoção da raiva, e quando essa emoção é intensa ou prolongada pode gerar desequilíbrios que vão se manifestar como problemas digestivos, tensão muscular, dores de cabeça, enxaqueca. Podemos citar também o coração. O rancor e a raiva aumentam os níveis de estresse do corpo, o que pode levar a sobrecarga no coração. O estômago. Essas emoções também podem afetar o nosso sistema digestivo, especialmente o estômago. E até mesmo o nosso sistema imunológico. A raiva e o rancor também podem enfraquecer o nosso sistema imunológico, aumentando a suscetibilidade a infecções e a doenças. Essas emoções, elas não afetam apenas os órgãos diretamente, mas elas também criam um ciclo de estresse no nosso corpo. E identificar, processar e liberar essas emoções de forma saudável é essencial para manter o equilíbrio físico e emocional. Lembre-se, a renovação ela não vai acontecer no piloto automático. É uma escolha diária, feita a partir das pequenas decisões, das pequenas ações. E quando você decide agir, mesmo que seja um micropasso, algo dentro de você já começa a mudar. Já começa a se renovar. E como tudo muda, quando alguma coisa muda, as coisas já vão estar mudando. A doença pode até ser um mensageiro, uma mensageira, mas a saúde pode ser uma baita de uma bela construção. E de tijolinho em tijolinho, você vai construindo e edificando a sua saúde, na medida do possível e de acordo com as suas possibilidades. Lembre-se, a vida pode ser boa, a vida pode ser bela, a vida pode estar apenas te esperando para vivê-la
com mais atenção e com mais intenção. E sabe de uma coisa? É assim que eu vou viver o meu dia de hoje e a minha vida. E é assim que eu te convido a viver o seu dia e a sua vida também. Agora sim, vamos para a vida? Bora lá criar, apreciar e colecionar belas memórias? Bora lá fazer do dia de hoje as mais lindas e belas lembranças e recordações? Para serem lembradas, recordadas, relembradas no dia de amanhã? Com um coração calmo e renovado, com um coração grato, com amor. Um beijo grande aí no seu coração e até o próximo impulso.